Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, e neste novo formato voltamos à hora da catequese. E é com grande alegria que acolho você que está nos acompanhando nesta noite através do YouTube da nossa paróquia, Paróquia de São Tiago Menor. É com muita alegria mesmo que nós formamos esta família da Hora da Catequese, agora aqui por meio do nosso YouTube. Queremos contar sempre com sua presença, com a sua participação, deixando com que a interação aconteça sempre de uma maneira dinâmica, através da maneira particular de acessar as nossas redes sociais. Qualquer dúvida que você tiver, você acessa as nossas redes sociais e coloca naquilo que é o direct ou o message ou até mesmo pelo WhatsApp da nossa paróquia as dúvidas que você tem a respeito deste momento da hora da catequese. Vamos nos aperfeiçoando, vamos encontrando o melhor momento e o melhor espaço para que esta formação semanal possa chegar até você de uma melhor qualidade, tá bom? De antemão, eu gostaria de pedir uma coisa a você. Aqui embaixo, você vai ter o nome da nossa paróquia, Paróquia de São Tiago Menor. Gostaria que você, assim que possível, clicasse aí, fosse à nossa página, ao nosso canal e se inscrevesse. Se inscreva, vai ter lá as duas opções, você se inscreve e participa e passa a receber na sua conta do YouTube as nossas informações, as atividades em tempo real do que estamos vivendo e acontecendo aqui na paróquia, tá bom? Então, desde já, eu gostaria que você fizesse parte da nossa família, se você já não é inscrito. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua participação desde já, tá certo? E para a gente reestrear a hora da catequese como este espaço formativo em nossa paróquia, hoje a temática será sobre o dízimo. Estamos celebrando o mês de setembro e nesta expectativa, nesta realidade que estamos vivendo, é pedido por parte de Deus, da igreja, da própria palavra, que neste mês de setembro, sobretudo na igreja do Brasil, nós tenhamos um olhar especial para a palavra dele, a palavra de Deus, e a partir da palavra de Deus, um olhar especial para a corresponsabilidade, que nós chamamos de dízimo, uma maneira oracional cristã católica de se sentir parte da família cristã, parte da família da comunidade. Então, em torno desta realidade, em torno desta verdade, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o dízimo, a partir daquilo que a própria palavra de Deus nos orienta, a partir daquilo que é a experiência de vida cristã e, claro, sempre colocando disponível oportunidades para que, por meio desta ação dizimal, Deus vá nos falando. Já que dízimo é oração, e nós vamos chegar a esta conclusão durante a aula de hoje, se dízimo é oração, nós falamos a Deus e Deus nos fala. É sempre um bonito diálogo. Esta oferta é fruto da nossa intimidade com Deus. E é sobre ela que nós vamos falar nesta noite. Nós vamos começar rezando. Vamos pedir as luzes do Espírito Santo para que a nossa hora da catequese, reestreando neste novo formato, possa assim nos alcançar e nos encher da sua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu trouxe aqui também a oração do dizimista. Eu vou rezar e você, na sua casa, na nossa companhia, do seu local de trabalho, vá também se inteirando desta
intimidade com Deus através do dízimo. Pai de misericórdia, quando vejo Jesus, o Filho bem-amado, pregado no alto da cruz, fico tocado diante da oferta das ofertas, a oferta que salva a todos e tudo, oferta mais preciosa no coração do Pai, o Filho. Desta oferta brota o dom do Espírito Santo, a sabedoria, a oferta e o discernimento no caminho para o coração do Pai. Por isso faço minha oferta do dízimo, exercitando o meu coração para a solidariedade que cura o egoísmo, para a partilha que equilibra a vida no mundo, para a generosidade que gera bênçãos e fecundidade. Ofereço, Pai, de todo o coração, o tudo que posso. Amém, assim seja. Então, por meio desta oração do dizimista, nós começamos a hora da catequese hoje esclarecendo algo que é muito importante que tenhamos claro. Dízimo não é um pagamento. Eu gostaria que você anotasse isso nos seus livros, no seu caderno, no seu caderno de anotações. Dízimo não é um pagamento. Dízimo é uma oferta gerada no coração de quem reza. E esta oferta é gerada num coração que reza e que sabe partilhar o amor de Deus para a vida de um irmão e uma irmã que precisa desta oração, que precisa desta graça, que precisa deste amor. Dízimo é oração posta em prática na corresponsabilidade na vida de fé da família cristã. Se nós formos ao original da palavra dízimo, nós vamos ao latim, que vai nos trazer dízimo como décimos, ou seja, a 10ª parte. Ao olharmos para a palavra de Deus, que é o que já nós vamos fazer, a nossa reflexão de hoje vai girar em torno de alguns trechos da palavra de Deus, nós vamos ter que o dízimo é a 10ª parte daquilo que era produzido, seja no campo, seja através de trabalhos manuais ou de tudo aquilo que era feito em favor da família, como fruto do trabalho e dos bens humanos, e que em retribuição à gratuidade do amor de Deus por aquele povo e por nós, se devolvia a Deus através do templo a 10ª parte de tudo que recebia. E é bem claro, a 10ª parte primeira, ou seja, daquilo que em primeiro se chegava, das melhores partes, dos melhores animais, das melhores sementes, se tirava 10% de tudo que se recebia e se entregava ao templo. Então, a palavra dízimo vem exatamente de décimo, ou seja, 10ª parte daquilo que se tem, daquilo que se possui naquele determinado período e se é entregue ao templo para que ele possa ser mantido e assim a casa de Deus, a grande referência do amor para nós, esteja ali sempre firme e exercendo o seu papel no meio da comunidade. Então, em suma, podemos dizer que dízimo é a 10ª parte daquilo que a gente recebe. Contudo, pode ser que ao lado disso já tenha a seguinte pergunta: mas padre, para nós cristãos, católicos sobretudo, é necessário dar 10% de tudo aquilo que nós recebemos? Isso aí é um ponto da nossa reflexão de hoje, mas de antemão eu já trago a resposta. O que a igreja orienta é que nós façamos a nossa oferta dizimal, ou seja, o nosso dízimo, de acordo com a disposição do nosso coração. Claro, de uma maneira consciente, envolvida da vida da comunidade, eu perceberei aquilo que é exigido da comunidade, das necessidades, daquilo que se cobra. E quando eu falo se cobra, não cobrando a você, cristão, mas eu digo cobrando a paróquia enquanto instituição. E eu vejo que os meus bens
podem ser disponíveis daquele determinado valor para a paróquia, que assim o faça, que assim eu oferte o meu dízimo. Não existe valor mínimo de dízimo e não existe de dízimo. Existe o que vem antes do dízimo, a oração. O dízimo é ofertado sem que antes ocorra uma oração de intimidade com Deus, você realmente está pagando alguma coisa. Mas quando você recebe o fruto da sua oração, o cuidado pela casa de Deus, existe uma necessidade grande de zelar por aquilo que é de Deus, aí, meu irmão e minha irmã, o dízimo passa a ser uma oferta, um desejo de fazer parte naquela responsabilidade. E Deus lhe dá essa graça. Pois bem, então, em cima deste preâmbulo, em cima destas primeiras considerações, vamos à palavra de Deus, para que a gente tenha contato com o dízimo como palavra revelada, como aquilo que é vontade de Deus, como aquilo que é desejo do céu. Muitas vezes há pessoas que dizem, isso é coisa de padre, isso é coisa de pastor, isso é coisa de gente que quer ganhar o nosso dinheiro. Gente, não é justo e claro diante das necessidades da vida humana. É necessário que a vida espiritual esteja inserida na vida humana de cada um de nós. Até porque não se dá para desassociar espírito e corpo. Nós estamos intimamente ligados. Então, tudo aquilo que envolve o nosso bem social está inserido na nossa vida, de forma que o bem espiritual também precisa estar inserido nesta vida. Que a paróquia, que a sua igreja, com certeza está inserida numa comunidade, ela tem imóveis, estes imóveis têm, por sua vez, móveis. É necessário que ocorra uma manutenção, seja para a energia, para a água, para o material de expediente, para tantas outras necessidades que vão fazer daquele templo, daquele ambiente favorável para receber as pessoas e viver ali uma oração, seja a missa, o culto, enfim. Falando a partir da experiência cristã católica, o dízimo é exatamente este grande benefício que as comunidades recebem para a manutenção básica de suas atividades evangelizadoras. A missa precisa ter o pão, a hóstia, o vinho, a água, o cante, o espaço para isso e todas essas coisas, uma vez que a igreja está inserida na sociedade, requer um investimento. Você precisa comprar as hóstias, você precisa comprar o vinho, a gente precisa pagar a conta de energia e todas estas atividades financeiras só são possíveis graças a este grande zelo da comunidade cristã. Quando eu entendo que o dízimo é parte da minha corresponsabilidade com a vida da paróquia, todas essas coisas estão asseguradas. E é por isso que o dízimo existe. E é por isso que o dízimo é querido por Deus. Então, a primeira passagem que foi separada, e aqui a gente vai usar em ordem, nós vamos ter o livro do Gênesis, ou seja, lá no início, no primeiro livro da Bíblia já se trata sobre a oferta, sobre doação, sobre se colocar disponível, se colocar corresponsável. Gênesis capítulo 14, versículo 2, diz o seguinte: fizeram guerra contra Barra, rei de Sodoma, contra Bersa, rei de Gomorra, contra Senabe, rei de Adema, contra Semei, rei de Soboim, e contra o rei de Bela, que é Segom. Estes últimos se reuniram no vale de Sidim, onde o mar é morto. Durante 12 anos tinham ficado submissos a Cordololamor, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano veio Codorlaodor com os reis seus aliados e derrotaram Rafaitas, os Zuzins em Ram e Enim na planície de Cariataim,
e os horitas nas montanhas de Seir até Elfã, no mar do deserto. Depois voltaram e foram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Conquistaram todo o campo dos amalecitas e amorreus que habitavam a Aços-Tamar. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adama e de Sebém, de Bela, que é de Segó, saíram e se enfileiraram para a batalha contra eles, no vale de Sidim, contra Codorlamor, rei de Elã, contra Tadel, rei de Goim. Os inimigos saquearam todos os bens de Sodoma e Gomorra, assim como os alimentos, e foram embora. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e seus bens, e se foram, pois Ló havia habitado em Sodoma. Um fugitivo foi dar a notícia a Abraão, o hebreu, acampado perto dos cavalos dos amorreus, em Mambré, irmão de Escol e de Ané, aliados de Abraão. Quando soube que o seu irmão tinha sido levado prisioneiro, Abraão armou seus dependentes nascidos em sua casa, em número de 318, e perseguiram os inimigos até Dan. Dividiu-se tropas e os atacou de noite, derrotando os perseguidos até Obó, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta também seu irmão Ló, com seus bens, mulheres e combatentes. O rei de Sodoma foi encontrar-se com Abraão no vale de Savém, que é o vale do rei, logo que ele voltou, depois de haver derrotado o rei inimigo que estava com eles. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote de Elion, levou pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Seja Abraão abençoado por Elion, Criador do céu e da terra. E bendito seja Elion, que lhe entregou nas mãos os inimigos. E Abraão lhe deu a 10ª de tudo. Ou seja, diante desta grande batalha, ocorreu por parte do homem temente a Deus a disponibilidade de, antes de tomar qualquer iniciativa, rezar a este Deus, para que ele pudesse assumir a frente de batalha. E tudo aquilo que acontecesse fosse inspirado por Deus. Aconteceu conforme a vontade de Deus. Os inimigos foram derrotados e aqueles que trazem a justiça de Deus no seu coração foram exaltados. Mas esta exaltação não foi motivo para que estes homens se afastassem de Deus, como se Deus fosse apenas uma utilidade pública. Preciso, vou em busca, não preciso, deixo ele lá. Acontece aí a experiência da corresponsabilidade. Em favor dos bens, a 10ª de tudo que recuperou do saque empreendido pelos inimigos. A primeira dimensão do dízimo, que é muito importante nós trazermos para a nossa realidade de estudo, de pesquisa, de conhecimento sobre a experiência do dízimo, é uma espécie de devolução. Devolva a Deus o que é de Deus, já que todos os nossos bens são dados graças à sua bondade, à sua providência e à sua misericórdia. Deus é tão bom, é tão generoso, que daquilo que tenho, como Abraão fez, deu a 10ª para Deus. A igreja nos orienta que, em gratidão a todos os bens que Deus nos dá, possamos ofertar de uma maneira corresponsável aquilo que podemos e que é fruto da nossa oração para a dinâmica da vida da comunidade. No livro do Levítico, capítulo 27, versículos do 30 ao 32. Anotem aí. Levítico, capítulo 27, versículos do 30 ao 32. Diz o seguinte: todos os dízimos da terra, da semente da terra, do fruto da árvore, pertencem a Javé. São coisas consagradas a Javé. Se alguém quiser resgatar parte do seu dízimo, pagará 20% além do valor. Os dízimos do rebanho bovino ou ovino, isto é, a 10ª parte de tudo o que passa sob o cajado do pastor,
é coisa consagrada a Javé. A experiência do dízimo é tão antiga e tão própria da comunidade dos seguidores, dos filhos e filhas de Deus, que, como o livro do Levítico coloca, é um bem sagrado de Deus. É quase como disséssemos que o dízimo já não nos pertence. Recebemos tudo o que temos, de bom grado de Deus. Deus é extremamente generoso conosco. Não nos deixa faltar nada e mesmo diante das nossas dificuldades ou fraquezas, caminha ao nosso lado. Portanto, daquilo que possuo, se for 1 centavo ou se for algo de extremo valor, 10%, segundo o que nos diz a palavra de Deus, já pertence a Deus, já está consagrado. Fazendo uma releitura para a nossa experiência cristã católica, podemos dizer, independente do valor estipulado por você, fruto da sua oração, aquilo que normalmente você devolve à igreja, você oferta à igreja, já é de Deus, desde o momento em que você recebe. A gente escuta muitos testemunhos de dizimistas que nos dizem: padre, quando eu recebo o meu salário ou quando eu consigo fazer a colheita, sobretudo quando eu estava na minha ex-paróquia, lá na paróquia de Touros, eu ouvia muito dizer isso. Quando a gente fazia a colheita da batata ou do abacaxi, eu já sabia que uma parte daquilo ali era para dar ao bom Jesus, ou seja, era para ofertar à igreja, era para ofertar à comunidade, porque Deus foi tão generoso comigo, Padre, me deu esse campo bonito, onde eu pude lucrar, vou alimentar minha família, vou investir no estudo dos meus filhos, vou me planejar para bens futuros. Será que eu também não posso ajudar a manter a sua casa? Este pensamento não é um pensamento só do homem do campo de hoje, ou de qualquer pessoa que se envolve da espiritualidade cristã. É um pensamento muito antigo. Nós temos desde o livro do Levítico, ou seja, desde esta experiência do antigo povo de Deus, certo? Vamos a uma outra passagem, livro dos Números, capítulo 18, versículo 21. Livro dos Números, capítulo 18, versículo 21. Aos filhos de Levi deu como herança todos os dízimos recolhidos em Israel, pelos serviços que prestam na tenda do encontro. Uma das dimensões do dízimo é exatamente para a sustentação dos pastores, ou seja, homens que deixam seus lares, deixam suas casas, deixam suas famílias, passam por um tempo de formação e se tornam levitas, estes do Antigo Testamento e hoje os sacerdotes. Nós, padres, em sua maioria, e digo em sua maioria, por mais que se percebam grandes destaques de colegas outros que vivem de outras formas, com outras formas de renda, nós somos sustentados estritamente pelo dízimo que você oferta. Aquela sua oferta, aquela parte que você dá, daquilo que você recebe, como fruto da sua oração e da sua intimidade com Deus, também vai sustentar daquilo que é necessário o seu pároco, os padres da sua paróquia, os seus pastores. Em vista também do bem dos futuros pastores, é exatamente a partir do seu dízimo que também investimos na vida dos seminários, aqueles lugares que preparam os padres. E isso não porque é algo que foi querido pelos padres ou pela igreja, mas veja, é algo que vem desde o início, desde quando as coisas ainda estavam se formando enquanto comunidade de fé. Por isso, nós temos aqui no livro dos Números, o 4º livro da palavra de Deus, que nos traz exatamente esta experiência de um ordenamento civil e religioso para o povo de Israel e traz consigo a necessidade de se sustentar a tribo de Levi,
que era a tribo responsável por manter a tenda da reunião, a tenda do encontro, que guardava a Arca da Aliança. A estes era dado sustento, porque eles não faziam outra coisa a não ser zelar por aquilo, como o padre, em sua maioria, ou o diácono ou o bispo, estão a serviço estritamente da experiência religiosa. Como diz, existem padres, bispos e diáconos, pastores, enfim, que têm outras fontes de renda, mas certa é que o padre, o pastor, seja sustentado por aquilo que é a oferta generosa dos fiéis em seus lugares. Vamos a uma outra passagem, agora no livro do Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Todo ano você vai separar o dízimo de todos os produtos de seu campo, para o comer na perseverança de Javé, o seu Deus, no lugar que ele tiver escolhido para fazer, que habite aí o seu nome. Nesse lugar é que você comerá o dízimo do trigo, do vinho novo e do azeite, e também os primogênitos do seu gado, graúdo e de seu gado miúdo, para que você aprenda a ter sempre o temor de Deus, sempre aos seus olhos. Uma outra consequência da corresponsabilidade dizimal é fazer nenhum com o projeto salvador de Deus. Olha que belo. Deus nos chama a participar da sua ação salvadora. Deus nos chama a criar com Ele os bens para o mundo. E, como participação nesta ação divina em nós, nós partilhamos o fruto do nosso suor, o fruto do nosso trabalho, dando a Deus esta experiência de gratidão. Quando sou grato a Deus por tudo aquilo que recebo e possuo, eu participo com Deus do seu projeto de salvação. Por isso que o meu dízimo também está exatamente nesta experiência de partilhar do plano salvador de Deus, como quem teme, como quem ama este Deus que nos ama muito mais e que prova este amor por nós. Vamos continuando na nossa reflexão do dízimo a partir da palavra de Deus. E aqui eu fiz questão de preparar esta nossa reflexão do dízimo a partir do que nos orienta a palavra de Deus, exatamente para que não brote um pensamento de dizer dízimo é uma conversão de padres ou da igreja para sugar de nós ou tirar de nós valores e colocar como um tributo para que a gente participe da missa. Em suma, gente, já vemos deixando claro que isso não tem nada a ver. Dízimo é uma oração, é uma oferta generosa. Na hora que a oferta passar a ser uma fatura, ou um pagamento, ou um boleto, ela deixa de ser dízimo. Dízimo é oferta. É muito importante que isso fique guardado na nossa experiência desta hora da catequese de hoje. Vamos agora ao livro dos Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra a Javé com suas riquezas e com seus primeiros frutos de todas as suas colheitas. Mais uma vez a palavra de Deus deixando claro que nós não podemos devolver a Deus ou ofertar a Deus aquilo que sobra. Pelo contrário, a dinâmica da fé em Deus e na fé da providência é dar aquilo que melhor temos, porque Deus deu o que melhor tem a nós, o seu Filho Jesus Cristo, o dom da vida. Em retribuição, a gente precisa tirar aquele pensamento mesquinho da cabeça de elencar as contas que temos no mês e colocar o dízimo como se fosse uma conta e lá embaixo, na última parte, no último ponto, na última linha, água, luz, telefone, feira, empréstimos, isso, fatura do cartão, etc. E na última linha você coloca, se sobrar, dízimo. Tire isso da sua cabeça, meu irmão. Tire isso da sua cabeça, minha irmã. Tire o dízimo do seu caderninho de contas.
Tire o dízimo da sua caderneta de organização financeira. Dízimo tem que estar no seu coração. Você recebeu aquele determinado valor, você colheu aquele determinado bem, você alcançou aquele determinado objetivo. Entenda que você não vai colocar no rol das dívidas o dízimo que você vai devolver. Não, você reza. E o seu coração, sua consciência e seus bens financeiros vão chegar à conclusão do que será a oferta da sua parte, do que será a corresponsabilidade sua, do que será a generosidade sua e, claro, o que será a maneira como você vai honrar a Deus, como nos assegura o livro dos Provérbios. Então, tire o dízimo das suas despesas. Não pense o dízimo como o que você está gastando. Coloque sempre o dízimo como parte do que é de Deus e que você devolve como uma oferta generosa, como quem honra o nome do Senhor e como quem devolve a Deus o que é de Deus. Agora, vamos ao Novo Testamento. Por enquanto, nós estávamos no dízimo a partir de uma experiência do Antigo Testamento, sobretudo dos livros mais históricos, dos livros sapienciais que organizam a sabedoria do Antigo Israel. Falamos também do dízimo a partir do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Veja que nós só excluímos o Êxodo, mas todos os outros 4 livros nos citaram com propriedade dimensões do dízimo. Agora, vamos ao Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 38. Lucas, capítulo 6, versículo 38. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será colocada na dobra da veste de vocês, porque a mesma medida com que vocês usarem para os outros, será usada para vocês. Aqui, neste contexto, Jesus fala da misericórdia e da gratuidade. É o próprio Cristo falando. E ele faz uma releitura do dízimo através da oferta da própria vida, que também é uma experiência dizimal. Entendamos que, muito mais do que financeiramente, o dízimo também exige de nós participação física, presença, mão na massa. Dízimo não é só, como disse, não é um boleto que você chega na secretaria paroquial da sua paróquia, paga, destaca aquilo ali, entrega você e você só aparece no próximo mês. Não, dízimo é pertença, é dar com alegria, é se sentir parte, é se colocar em meio à comunidade que, como você, faz a igreja crescer, faz a igreja de Jesus Cristo se manter firme no mundo. Por isso que a mesma medida com que medides, seremos medidos. A generosidade do nosso dízimo mostra o quanto eu sou generoso com as pessoas. E repito, generosidade é um dom que me motiva a devolver o dízimo, e não a quantidade de valores que eu dou. Ninguém pode ser considerado generoso porque dá muito. A oferta daquela pessoa é 100 mil reais, ele é um homem muito generoso, e aquele rapaz ali só dá R$1, ele é muito mesquinho. Não. Pode ser que o que devolve 100 mil reais seja o mesquinho, e o que devolve R$1 seja o generoso, porque generosidade não é quantidade, não é valor. Generosidade é disponibilidade do coração. É generosidade. Generosidade é disponibilidade de ofertar aquilo que brota da oração. E não números, cifras. Generosidade não é isso. E vamos agora à última passagem bíblica, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um dê como decidir em seu coração, não com desgosto ou por pressão, pois Deus ama quem doa com alegria. E assim a gente chega ao desfecho desta discussão, desta reflexão,
desta hora da catequese sobre o dízimo. São Paulo foi muito preciso quando coloca para a comunidade dos coríntios que eles precisam devolver o dízimo a partir de uma comunhão. Eu primeiro preciso me sentir parte da vida da paróquia. Eu primeiro preciso me sentir parte da vida da minha comunidade. Eu primeiro preciso me sentir à vontade, íntimo das experiências da minha fé, para que eu me sinta corresponsável por ela. O movimento é exatamente assim. Eu não devolvo o dízimo para depois me tornar íntimo, não. Eu me torno parte, e quando eu sou parte, percebo as necessidades e quero contribuir, quero ajudar, quero ser vida, quero ser partilha, e eu dou com alegria. Desta forma, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, você que está nos acompanhando aí através do YouTube, eu quero agradecer a você por este tempo em que você esteve agora conosco. A hora da catequese vai organizando estes novos formatos. Quem sabe o próximo formato já vai ser outro, ou a gente vai mantendo esse. Pode ser que acrescente alguma coisa mais dinâmica. Nós vamos tentando acertar, até chegar no momento onde a gente encontre esta experiência certa de ser formação, de apresentar estes temas da igreja até você. Então eu quero agradecer a sua companhia. Se você gostou do nosso vídeo, você deixa aqui o nosso joinha, o nosso legal, o nosso like, como você quiser chamar. Tem uma mãozinha aqui embaixo, você clica nela. Se você gostou, isso vai nos ajudando, vai nos motivando a sempre dar o nosso melhor para você. Mas de antemão, não esqueça de 3 coisas que o padre falou hoje. Primeiro, dízimo é oração. Segundo, dízimo não é pagamento nem despesa. E terceiro, generosidade não é quantidade, é amor. Tá certo? Guarde isso no seu coração. Se você não é dizimista, venha para a família do dízimo. Se você já é, muito obrigado. E vamos caminhar com a nossa paróquia. E a gente conclui pedindo as bênçãos de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sua família, sobre sua comunidade, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica com Deus, meu querido irmão, e que São Tiago Menor, nosso padroeiro, interceda por você junto a Deus. Amém.